muito simples você receber uma renda de 3% ao mês usando opções na Bolsa de Valores. Eu estou falando de uma renda que é 3 vezes maior do que um investimento em renda fixa. Eu vou te mostrar agora como fazer isso. Basta você comprar uma ação, por exemplo, Bradesco aqui, vou usar só como exemplo, não é recomendação de compra, e olha aqui na tela como é simples você ganhar 3% de renda ao mês. Eu estou aqui com o monitor de opções, tá? Então eu estou vendo todas as opções da ação de Bradesco, BBDC4. Inclusive esse sistema aqui, ele é gratuito, é o sistema FIA Invest. Você pode acessar fiainvest.com, se cadastrar e vai ver exatamente a tela que eu estou vendo aqui. Eu coloco então o código do ativo BBDC4, tá? Escolhi aqui um vencimento que é aproximadamente um mês, a gente está falando de 29 dias úteis até ele. Clico aqui em buscar e uma das colunas vai ser o prêmio em percentual da ação. E aí se a gente olhar aqui, por exemplo, essa call, a gente está falando de 4% de renda. Se a gente pegar essa outra call aqui, a gente está falando de 2,9% de renda. Ou seja, se eu comprar a ação de Bradesco BBDC4, vender a call cujo código está aqui, eu vou fazer uma venda de call coberta, é o nome dessa estratégia, e vou receber 2,90% de renda naquele mês, ou seja, aproximadamente 3% ao mês fazendo isso. Se você for para uma ação que oscila mais, como por exemplo a Embraer, EMBR3, a renda já vai ser muito superior. A gente já está falando numa renda de 6% ao mês. Mas então, a grande pergunta é, se é fácil criar uma renda de 6%, ou 4%, 3% ao mês, por que não tem aí todos os fundos de investimento profissionais lá na Faria Lima rendendo 3%, 4%, 5%, 6% ao mês? É aqui que a gente separa os amadores dos profissionais. Por quê? É preciso entender que essa renda de 3%, ela vai vir com um custo que o seu patrimônio ou ele vai cair ou ele vai subir bem pouco, bem menos do que 3% ao mês. Só para você entender, é claro, você vai ter a renda de 3% ao mês, mas é como se fosse um aluguel bem alto que você recebe, você tem um imóvel, está alugando, está recebendo bastante, porém o seu imóvel está caindo de preço ou está subindo muito pouco. Seu patrimônio não está subindo 3% ao mês, porque seu imóvel está caindo de preço. Eu vou te explicar agora com detalhes, pensando aqui um cenário dentro da Bolsa de Valores, de novo aqui para ação e para estratégia de opção. Presta bastante atenção. Primeiro, vamos considerar esse cenário aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. A ação, ela está valendo R$10, tá? Você vai lá e vende uma call strike R$10 e aí você recebe 30 centavos por essa venda da call, ou seja, 3% aqui de prêmio para você fazer a renda de 3% ao mês. Depois, a ação, vamos pensar no mês seguinte, ela cai de R$10, ela cai para R$9. E aí qual é o seu patrimônio final? Agora a ação que você tem só vale 9, então seu patrimônio é 9, porém você recebeu 30 centavos de prêmio, então seu patrimônio final é R$9,30. E aí você faz uma venda novamente, né, de uma call, strike 9 e recebe 3% de renda, 3% aqui no caso seria 27 centavos, só que agora o que acontece no mês seguinte? A ação sobe. E se você já sabe um pouquinho o que é call, se não, aqui no meu canal tem outros vídeos explicando isso, você vai ser obrigado a vender a ação a R$9, apesar dela ter subido para R$10. E o seu patrimônio no final vai ficar o quê? R$9 mais o prêmio da primeira call que você vendeu, que era 30 centavos, e o prêmio da segunda call que você vendeu, que era 27 centavos. Então você vai acabar com R$9,57. Ou seja, você acabou com menos. Você tinha R$10 e agora você tem apenas R$9,57. Então, nesse cenário, você fez duas vendas cobertas de call, primeiro strike 10, depois strike 9. As duas vendas te deram 3% de renda ali no mês, porém você perdeu o patrimônio. Por quê? Porque o seu patrimônio caiu, então você perdeu dinheiro. Você criou renda, mas seu patrimônio caiu. Daqui a pouco vai ficar ainda mais claro como que você raciocina e como que você faz direito à geração de renda com as opções. O que eu quero que você entenda aqui é, você está criando renda de 3%, porém em cima de um patrimônio, em cima de uma ação que caiu de preço. Então é como aquele cenário que eu falei, o imóvel está caindo e aí você tem um alto aluguel, porém o imóvel está caindo e esse aluguel, como ele é um percentual desse imóvel, acaba que em percentual é grande, mas em valor absoluto está caindo e o seu patrimônio como um todo está caindo. Por isso é fundamental que você tenha boas ações para você fazer a venda de opções em cima delas. Você tem que ter uma carteira boa de ações. Eu opero muito opções, porém eu sempre estou falando de construir uma boa carteira de ações exatamente por causa disso. Você precisa que a sua carteira vá subindo, vá se valorizando com o passar do tempo. E aí em cima desse patrimônio que vai se valorizando, você vai gerando a sua renda, que pode ser, vamos dizer, 2%, 3% ao mês ali com as opções. Agora eu vou te mostrar um segundo cenário, nesse caso com a ação subindo. Observa só. Nesse cenário 2 aqui, deixa eu dar um zoom.
A ação, então, vale R$10, você vende uma call, né, strike 10, recebendo 0,30% de prêmio, ou seja, 3%, e aí a ação sobe de 10 para R$11. Nesse caso, você é obrigado a vender a ação por R$10, tá? Isso é assim que funciona a venda de call, e aí você acaba ficando com um patrimônio final de R$10,30. Por que 30 centavos? O prêmio da call que você vendeu e recebeu. Aí você faz o quê? Você aporta mais 70 centavos, vamos dizer, tira ali de uma renda fixa, alguma coisa assim, compra a ação a R$11 e vende uma call strike 11 recebendo 33 centavos de prêmio, ou seja, 3% de renda aqui. Só que aí o que acontece? A ação cai de volta para os R$10. Seu patrimônio vai ficar em quanto? R$10,63. Por que 63? 33 centavos de prêmio da call strike 11 que você vendeu, mais 30 centavos da call strike 10 que você tinha vendido. A soma vai dar 63 centavos. Bom, nesse cenário, você também acabou perdendo dinheiro. Por quê? Você usou os primeiros R$10 ali para compra da ação e você teve que fazer um aporte também de 70 centavos. Então, na verdade, você usou R$10,70. E se você ver o seu patrimônio final, ficou em R$10,63. Então, ficou ali 7 centavinhos abaixo do seu patrimônio. Então, você teve um pequeno prejuízo. Claro, foi um prejuízo quase zero, apesar da ação ter caído, né, de R$11 para R$10, tá? Mas houve um pequeno prejuízo. Então, eu só quero te mostrar que não é só questão de, a ação subiu, então ótimo. Não, se a ação sobe e depois cai com força, não é um cenário tão ruim, tá, para você, mas ainda assim, você não vai ter um aumento de patrimônio de 3% ao mês. Você está gerando renda de 3% ao mês, porém seu patrimônio não está crescendo 3% ao mês. Por fim, agora eu vou te mostrar um outro cenário, tá, para ficar evidente que, apesar da ação ter caído, ainda pode ser bom você ficar fazendo as vendas de calls, porque isso vai te dar um bom resultado caso a ação demore para subir. Isso aqui é muito importante porque essa geração de renda é o que vai dar paciência para muita gente ficar na bolsa de valores por muito tempo, porque a bolsa vai cair certamente, suas ações vão cair, e se elas demorarem para subir, tudo bem, você ainda assim vai ter um resultado bom. Observa só esse outro cenário. Vamos então para o cenário 3, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá, a gente começa igual, a ação a R$10, você vende a call strike 10, recebe 30 centavos de prêmio, ou seja, 3% de renda ali no mês. Mês seguinte, a ação cai para R$9, você ficou com patrimônio de R$9,30, aí você vai lá e vende uma nova call strike 9, recebe 27 centavos de prêmio, ou seja, 3% de renda. O que acontece no mês seguinte? A ação permanece ali valendo R$9. Qual é o seu patrimônio? Seu patrimônio é os R$9 da ação, mais 30 centavos ali do primeiro prêmio de call, mais 27 centavos do segundo prêmio. Então, seu patrimônio total está em R$9,57. Recapitulando, a ação estava 10, caiu para 9, você está já com 9,57, apesar da ação permanecer em 9, ela não está subindo. Aí o que você faz? Mais uma rodada de venda de call. Vende call strike 9, recebe mais 27 centavos, ou seja, 3% de renda naquele mês. Seu patrimônio, mês seguinte, a ação permaneceu em 9. Seu patrimônio agora já está em R$9,84, está subindo. Mais um mês que você faz, a ação ficou ali parada, você novamente fez a venda da call, recebeu mais 27 centavos e pronto, né? Seu patrimônio vai ter ficado positivo. Digamos que agora, então a ação levou ali 1, 2, vamos dizer 3 meses, e aí finalmente a ação foi lá e voltou para R$10, e aí nesse caso você foi obrigado a vender ela R$9, porque era a call que você tinha vendido, tá? Mas tudo bem, porque o seu patrimônio agora vai ser de R$10,11. Por quê? Você vendeu a ação a 9, porém você recebeu 1, 2, 3 prêmios de 27 centavos, mais um prêmio de 30 centavos, e isso te deixou no positivo. Então, você terminou ganhando 11 centavos, apesar da ação ter terminado no mesmo preço, né? Ela foi de 10, caiu para 9, voltou para 10, ou seja, quem investiu puramente na ação não está ganhando dinheiro, está com patrimônio estável, mas você já vai estar com patrimônio positivo, porque apesar, quando a ação estava lá embaixo, você foi gerando renda enquanto a ação não subiu de preço. Então, a conclusão aqui é, quanto maior a renda que você criar com as opções, mais você precisa que a ação fique parada para que você ganhe dinheiro. Por isso que a gente fala que venda de opção é uma venda de volatilidade, ou seja, você quer que a coisa fique paradinha. Claro, se você estiver mirando, por exemplo, 3% de renda ao mês, que é uma renda altíssima. Então, para que isso se materialize, você precisa que a ação fique parada. Se a ação subir muito ou cair muito, ou seja, ficar oscilando, o seu patrimônio tende a ou cair ou até subir, só que subir muito menos do que 3%
ao mês. Para entender tudo isso, a maneira profissional, e aí é a maneira que a gente usa na FIA, no meu treinamento, é separar o que é geração de renda, que é fluxo de caixa, a gente chama mesmo de renda, do que é crescimento de patrimônio, ou decaimento de patrimônio, que a gente chama de P&L, Profit and Loss, que é a marcação a mercado, ou seja, se você fosse vender tudo que você tem, quanto que seria o seu patrimônio hoje? Então a gente sempre olha as duas coisas, geração de caixa, que é o que a gente chama de renda, e patrimônio, que é o que a gente chama de P&L. O nosso objetivo, e ainda bem que a gente tem conseguido isso, é uma geração de renda positiva na grande maioria dos meses, com um P&L positivo, né, um aumento de patrimônio na grande maioria dos meses. Eu vou te mostrar agora alguns resultados de alunos que publicaram ali na nossa comunidade para você ver, tá? Então a gente tem aqui, ó, o Marcelo, ele mandou, e é bem legal porque o Marcelo, ele já tem uma certa experiência na FIA, ele já separa perfeitamente, ó, renda FIA média, 1,3% ao mês, num total aqui de 4 meses. E o P&L, ou seja, marcação a mercado, de 1,2% ao mês. Então veja que ele separou direitinho. Calhou aqui dos números serem parecidos, 1,3 com 1,2. Poderia ser completamente diferente. O que ele está querendo dizer aqui? O meu patrimônio cresceu 1,2% ao mês, marcação a mercado, se ele fosse vender tudo, e o fluxo de caixa na conta dele foi de 1,3% ao mês. Vamos ver outros alunos aqui, ó. Douglas Aparecido. Aí aqui, a maioria, o que a gente fica olhando mais? A gente fica olhando mais renda, tá? Por quê? Renda é aquele fluxo de caixa que vai entrando na nossa conta, que é o que vai permitindo a gente ou melhorar, vamos dizer, um pouquinho a nossa vida, aposentadoria, esse tipo de coisa, ou, e aí acho que é o que a maioria faz, reinvestir mais, comprar mais ações, aproveitar a baixa para ir adquirindo mais ações para ir ganhando cada vez mais dividendos. Se a gente for ver aqui, ó, quem que era mesmo? Douglas, né? O Douglas está aqui com uma renda total 1,51%, sendo que a FIA deu 2,23% ao mês. Aqui ele está pegando só o mês de fevereiro. Eu mandei o meu aqui, tá? Então também, fevereiro, a renda total foi de 2,31%, tá? Depois a gente tem aqui o Rodrigo, 3,12% de renda total. Quem mais que tem aqui? O Eduardo, renda. Aqui ele colocou vários meses, ó. Então dezembro, 1,74%. Janeiro, infelizmente, foi negativo, menos 2,27%. Mas aí, em fevereiro, já vem um mês bem positivo, 3,52%. Lembrando, isso aqui não é crescimento ou decaimento de patrimônio, isso aqui é geração de renda, fluxo de caixa na conta corrente. Em outras palavras, aqui no mês de dezembro, ele pôde comprar mais 1,74% de ações, caso ele quisesse. No mês de janeiro, não deu para comprar mais ações, porém, aqui no mês de fevereiro, já deu para comprar mais ações. Você compra ações sem precisar colocar dinheiro novo, é o próprio dinheiro dos investimentos trazendo isso para você. Ah, Caio, mas e se eu quiser viver de renda? Tudo bem, viver de renda, você não vai sacar 1,74% ao mês. Você vai poder sacar talvez 0,6%, 0,7%, 0,8%, 1% no máximo, eu diria, tá? Para que você permita que o seu patrimônio continue crescendo bastante e enquanto você, claro, vive de renda. Outros resultados, vamos ver aqui, esse aqui acho que o nome não está aparecendo ali, mas acho que é o Barôncio, né? Quanto que está aqui, ó, renda total 7% no mês de fevereiro. Caio, então o patrimônio dele subiu 7%? Não, fluxo de caixa entrou na conta corrente dele, 7% vindo de dividendos de ações, mas também, principalmente, vindo da venda de opções. Desses 7%, se ele quisesse sacar 1%, 0,7% para ele viver, legal, tranquilo. Agora, o fato é, ele ia ter pelo menos mais 6% para ele aportar e comprar mais ações e ir fazendo a bola de neve, crescendo o patrimônio cada vez mais com a passagem do tempo, tá? E assim vai. Ricardo Novaes aqui, ó, 2,3% no mês de fevereiro de 2025. E por aí vai. Então, se você quiser aprender esse método que a gente utiliza, né, que é o meu treinamento da FIA, Fórmula do Investimento Assimétrico, aqui embaixo do vídeo, na descrição, vai ter um link para você se inscrever na FIA ou entrar para a lista de espera para a próxima turma da FIA. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário para mim também, o que você gostou, o que você não gostou, se ainda ficou em dúvida, e a gente se encontra no próximo vídeo. Fica com Deus.